Estamos de volta e, como prometido, vamos fazer o nosso bolo esculpido de cupcake. Esse bolo lindo que fica super legal e super divertido em qualquer festa de aniversário, e também você pode utilizar ele para fazer vários outros modelos de bolo. Os bolos decorados, eles são feitos há muito tempo atrás, e vamos saber aí de onde que vem os bolos decorados e principalmente os bolos esculpidos. Na Inglaterra, os bolos decorados apareceram pela primeira vez na corte da Rainha Elizabeth I. Basicamente se usava uma pasta feita à base de amêndoas, bem parecida com o nosso famoso marzipan, a qual era moldada em vários formatos. A partir daí, os bolos decorados se difundiram por toda a Europa e as cortes competiam entre si para ver qual fazia o bolo mais bonito. Já os maravilhosos bolos de vários andares se difundiram depois do casamento entre Catarina de Médici e o rei da França, Henrique II. Assim, mais do que apenas a sobremesa de celebrações importantes, o bolo se tornou um símbolo de status e de nobreza. Existem registros dos utensílios utilizados para a confecção de bolos produzidos a partir de ossos e lascas de madeira, os quais eram muito parecidos com o que utilizamos hoje em plástico e em metal. Aqui a gente vai começar pela massa do bolo, que é super simples de fazer e você vai conferir aqui comigo. Para a massa do nosso bolo esculpido, a gente vai precisar de 5 ovos inteiros, 300 gramas de açúcar, 1 colher de sopa de essência ou extrato de baunilha, 360 ml de leite, 180 ml de óleo, 360 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de fermento em pó. Eu vou colocar numa tigela 5 ovos inteiros, vou adicionar também 300 gramas de açúcar. Aqui junto eu já adiciono 1 colher de sopa de essência ou extrato de baunilha e vamos bater muito bem até virar uma mistura bem clara e bem fofa. Virou essa mistura fofa, eu vou adicionar aqui 360 ml de leite e 180 ml de óleo. Vou bater aqui na velocidade mínima só para misturar e incorporar esses dois ingredientes. Perceba que mesmo misturando o óleo e o leite, a massa ainda continua volumosa. Aqui agora eu vou adicionando 360 gramas de farinha de trigo aos poucos enquanto eu bato. Incorporei toda a farinha. Antes de colocar o nosso fermento em pó, eu vou untar as nossas assadeiras. Aqui eu estou utilizando duas formas de 15 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. E aqui eu estou utilizando uma forma esférica, ou seja, meia esfera de 15 centímetros de diâmetro. Se você não tiver essa forminha aqui, você pode utilizar aqueles bowls de vidro temperado para fazer a sua massa já no formato. Vou untar todas elas com desmoldante. E aqui eu vou adicionar 20 gramas de fermento em pó e misturar na massa até desaparecer. Agora a gente vai levar as nossas massas para forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 25 a 30 minutos, ou até a gente espetar o palitinho no meio e ele sair limpo. Para o recheio, montagem e finalização do nosso bolo, a gente vai precisar de 1 kg de doce de leite consistente, uma calda de leite condensado que eu fiz misturando 250 ml de água e 250 ml de leite condensado, 500 gramas de cobertura fracionada sabor chocolate branco, pasta americana nas cores branco, preto e rosa,
e 500 ml de chantilly bem gelado. Com as nossas massas já frias, a gente vai preparar a base, que é a forminha do nosso cupcake. E a gente vai fazer isso com a nossa cobertura fracionada, sabor chocolate branco. Eu estou utilizando aqui 500 gramas de cobertura e eu vou levar para derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas até ficar bem fluida. Aqui eu vou adicionar um pouquinho de corante em pó lipossolúvel, que é aquele corante específico para chocolate, e eu estou usando aqui um azul bebê. Eu vou colocar aqui na minha cobertura derretida e ainda morninha para dissolver aqui junto. Com a nossa cobertura já tingida, agora a gente vai transferir isso aqui para a nossa forma. E eu estou usando aqui uma forma de silicone já no formato de uma forminha de cupcake. Isso aqui é muito simples de encontrar. Ela tem aqui 17 centímetros de diâmetro e ela começa mais fininha, né? E vai abrindo aqui na medida que vai subindo. Então ela vai ficar linda, perfeitinha para o nosso cupcake. Eu vou colocar ela aqui agora no centro, tá? E vou colocar um pouco da cobertura aqui no interior dela. Aqui eu vou girar, tá? Vou girar toda ela para toda essa cobertura ir se espalhando. E esse processo vai ser frequente aqui até a gente formar uma casquinha que suporte a montagem do nosso bolo. Ó, então venho passando aqui em toda a extensão da casquinha, toda a extensão da forma. Muito bem. Fiz isso daqui, agora eu vou levar para a geladeira por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, até que isso aqui cristalize para eu fazer uma nova camada. Nossa primeira camada já cristalizou e aqui com um pincel culinário eu vou reforçando agora estas camadas. E, inclusive aqui eu vou reforçar mais umas 2 ou 3 vezes até ficar uma camada bem firme com a nossa cobertura. Então eu vou passando primeiro nas bordas e depois vou reforçando o fundo. Bom, com a nossa casquinha pronta e já bem firme, ó, já fiz aqui em torno de 3 camadas, levando sempre para a geladeira. Agora com uma faquinha bem afiada eu vou tirar as rebarbas, ó. Então venho aqui rente, né, com a borda da forma, tirando essas rebarbas já para dar um acabamento melhor. Se você quiser, você pode dar uma esquentada, uma mornada na faquinha também. Muito bem. E ó, agora como que é fácil desenformar, ó, a gente vem cuidadosamente soltando as laterais primeiro. E agora é só ir invertendo a forma, ó. Olha que prático. Prontinho. E olha como fica linda a nossa forminha para cupcake. Agora é só começar a montagem do bolo. Aqui para começar a montagem eu vou tirar os topinhos das minhas massas e dividir elas ao meio. Então, ó, começo tirando essa partezinha de cima. Dividir a massinha ao meio. Com as nossas massas já fatiadas, eu vou começar agora a montagem do meu bolo. Eu já coloquei aqui o meu doce de leite numa manga de confeitar e aqui no tabuleiro eu vou colocar um pouquinho de doce de leite para colar o meu bolo. Começo colocando um pouquinho de doce de leite no fundo. Só para colar a massa. Começo colocando o primeiro disco. Aqui, o excessozinho que sobra, eu posso tirar aqui com a faquinha. Umedeço bem a minha massa com a caldinha de leite condensado. Faço uma camada de recheio. Mais uma camada de massa. Mais uma camada de recheio.
Maravilha! Bolo montado e ó, já tá no formato de cupcake, não tá lindo? Agora eu vou levar meu bolo para a geladeira por mais ou menos umas 3 horas envolto em plástico filme para deixar ele descansar e para que a massa pegue todo o sabor do recheio e a calda se espalhe muito bem. Isso é rapidinho e é imprescindível para que o nosso bolo tenha uma boa estrutura. A gente volta já. Com o nosso bolinho já descansado, a gente vai bater agora 500 ml de chantilly bem gelado. Eu vou colocar aqui numa tigela para a gente fazer a cobertura do topo do nosso bolo. Aqui eu vou aproveitar também e colocar umas gotinhas de corante em gel rosa, mas você pode tingir aí da cor que você preferir. E vamos bater até obter ponto firme. Prontinho, nosso chantilly já chegou em ponto firme e agora a gente vai começar a cobrir o nosso bolo. Aqui eu estou utilizando um bico pitanga já com o meu chantilly na manga de confeitar e você pode utilizar o bico da sua preferência. Eu estou utilizando aqui o bico 1M tamanho G. E aqui agora é só começar a contornar a base do seu cupcake e subindo a cobertura à medida que vamos cobrindo. Chegou a hora de dar vida ao nosso cupcake, então vamos trabalhar agora com as pastas americanas. Aqui num tapete de silicone a gente vai abrir uma por uma e cortar nos tamanhos devidos. Eu vou utilizar aqui cortadores do tamanho 4 centímetros, 3 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro, todos eles redondos, então essa medida é do diâmetro desses cortadores. A gente vai começar fazendo a boca do nosso cupcake, então para isso eu vou precisar da pasta preta. Bom, então a gente abre a nossa pasta preta aqui, tô abrindo um tapetinho de silicone, mas você pode abrir aí na sua bancada, com um rolinho para massa mesmo, ó. E aqui eu vou utilizar primeiro o cortador de 4 centímetros de diâmetro e vou cortar um círculo preto. Ó, este círculo preto a gente vai dividir ao meio, então eu venho com um estiletezinho aqui, de leve, e divido ele ao meio, fazendo uma meia lua. Isso aqui vai formar a boca do nosso cupcake. Com um pedacinho da nossa pasta rosa, a gente vai abrir ela aqui. E aqui eu vou utilizar agora o cortador redondo de 2 centímetros para cortar a língua do nosso cupcake. Então aqui, ó, para apoiar ele aqui, a gente vem novamente com o mesmo cortador e dá um cortezinho aqui pela metade desse círculo. Então aqui a gente vai ficar com um formato mais ou menos de um olho, tá? Que a gente vai colar aqui no meio da boquinha. E para isso você pode usar um pincelzinho com água, que dá tudo certo. Boquinha pronta, vamos aproveitar a pasta rosa aqui e fazer as bochechas. Então eu vou abrir novamente ela aqui, é sempre bom dar uma sovadinha nela antes de abrir, para ela ficar mais maleável. E aqui eu vou utilizar o cortador de 2 centímetros e cortar 2 círculos iguais. Aqui eu já vou montando o rostinho para você ter noção de como vai ficando, ó. Então, as duas bochechinhas, uma aqui do lado da outra. Agora vamos para os olhos. Novamente com a pasta preta, a gente vai abrir aqui. E eu vou utilizar agora o cortador de 3 centímetros de diâmetro. A gente vai cortar 2 círculos pretos. E por último, com a nossa pasta branca, a gente vai abrir aqui uma porçãozinha dela. E aqui eu vou utilizar o cortador de 2 centímetros e o de 1 centímetro e cortar 2 de cada. Então corto 2 círculos de cada. Bem, olha que coisa linda que já tá o nosso rostinho. Agora vamos aplicar no bolo? Para finalizar o nosso bolo, eu vou espalhar alguns granulados coloridos, mas isso é completamente opcional. Nosso bolo já tá lindo.
E esse foi o nosso bolo esculpido de cupcake. Vocês viram como é fácil de fazer? É muito simples, desde que você tenha a técnica certa. E esse programa de hoje, gente, foi o máximo. Eu quero agradecer a você que ficou aí coladinho com a gente, acompanhando até aqui. E se você gostou, já faz em casa. Não se esqueça de postar nas suas redes sociais com a hashtag Confeitaria no Ponto, pra gente dar um pulinho lá, curtir, comentar e ver o seu trabalho. E ó, todas as receitas dos nossos programas estão aí no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular e visitar a nossa página. E não esquece também de dar uma visitada lá na minha rede social, se você gostou de estar aqui comigo. Eu sou o chefe Dário Eberson e tô lá no Instagram e no Facebook como @chefe Dário Eberson e também no meu canal do YouTube, Chefe Dário Eberson. Um beijo e até a próxima!